Olá, gente, muito boa noite. 5h42 da noite aqui. Foi um dia muito bom. Que a glória e a paz do nosso Senhor esteja com vocês. E vamos agradecer Ele por estar mais uma vez juntos aqui. Lhe agradecemos, Pai amado, por estarmos reunidos aqui para entender a Tua palavra. Mas, por favor, colocai as Tuas emoções, os Teus sentimentos na gente para que a gente possa sentir o Senhor e as coisas que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por estar juntos em nome de Jesus Cristo, Pai. Glória seja o seu nome. Amém. Olá, gente. Ontem foi difícil demais a conta, muito cansado. Interessante. Eu estava fazendo vídeo, então eu fui no vídeo, olho para o céu e qual o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Mas ele fala. Ele começa o canal dele muito legal, né? Olá, gente, que todos que estão subscritos e os que não são subscritos também deixam meu alô. Então, bem bacana, sabe? Aí eu falei, eu vou fazer isso também, eu vou imitar ele. Aí eu querendo falar, bom, eu tenho que falar oi para os subscritos, eu tenho que falar oi também para os que estão visitando. Aí eu fiquei pensando tudo, que eu esqueci o nome do meu canal. Foi demais mesmo. Eu esqueci o nome, rapaz. Muito bem, então, ontem muito cansado. E cheguei aqui em casa. Eu estou tendo esses ataques, entendeu? O inimigo sabe muito bem que eu dirijo, gente, mais ou menos 3 horas e 40 minutos todo dia, indo para o trabalho e voltando nessa faixa, tá? E eu tenho meu horário certinho para dormir. E eu durmo só, tipo, 5 horas por dia. Então, o que acontece é o seguinte, o inimigo está me acordando, ou, vamos dizer assim, eu também uso também fazer oração quando eu acordo, 1 hora da manhã, entendeu? E eu saio de casa mais ou menos 4 horas, 3h30 da manhã, eu acordo e me apronto, saio de casa de 4. E estou com esse negócio de acordar 1 hora da manhã, e depois não durmo mais. Aí eu tenho que ir para o trabalho, né? E tenho que dirigir, com som, tem que dirigir 1h30 e voltar 1h30. Eu fico na estrada, assim, às vezes, muito perigoso, né? Mas ontem eu sentei aqui e falei, sem energia, aí quando eu entrei no meu canal, eu vi uma pessoa, eu vi lá, esse negócio de tradução, quem que esse pessoal quer fazer tradução, não sei o que, um troço assim. Realmente todo meu ânimo já saiu por água abaixo. Mas, entretanto, hoje é um dia novo. Assim que eu cheguei no trabalho, recebi o WhatsApp da Luciana, a primeira mensagem que ela mandou para mim. É interessante isso, né? Porque eu fui para a cama pedindo desculpa para Deus, que não deu para fazer as coisas, e não ficar chateado, muito cansado. E logo eu chego no trabalho, cedinho, recebo um WhatsApp da Luciana, um encorajamento. Luciana, eu vou te falar, parece que o Senhor veio com uma injeção desse tamanho de encorajamento em mim. Deu as suas palavras, faltei pular de alegria na minha mesa e correr para casa fazer traduções. Meu coração é seu, tá? Muito bom mesmo. Então aí está a gente, o poder dos irmãos juntos, a unificação dos irmãos. E ao mesmo tempo entrei no WhatsApp, eu vi 2 pessoas que saíram, cada irmão que sai do grupo é realmente uma dizimação, uma coisa muito ruim mesmo para o grupo. O grupo se torna cada vez mais pobre, porque não há ninguém melhor que ninguém no grupo. Todos nós temos habilidades diferentes. E eu fico até surpreso, às vezes, do palavreado que o irmão usa no WhatsApp, assim, sabe? Não para pegar no pé de ninguém, mas eu acho que ele devia usar umas palavras mais encorajadoras, mais edificantes. E sair da maneira que a gente pensa no mundo, a gente devia tratar os irmãos no canal um pouco diferente, tá? Eu acredito nisso. Eu já fui com muitos canais, e se a gente não é melhor do que o mundo, então para que reunir, não é verdade? O Senhor, nosso Deus, tem um grupo especial de pessoas. Ele tem um grupo que ele está trabalhando, e eu acredito sinceramente que as pessoas no grupo não estão lá por acidente.
Eu acho que ele realmente passou uma peneira e trouxe essas pessoas. Não, para falar que todos são os filhos deles é ser muito inocente, claro que não é. Satanás sabe muito bem onde estão o trabalho de Deus e ele quer realmente destruir todos eles. E ele faz isso de uma maneira bem eficaz. Eu tenho visto isso, gente. 36 anos, eu tenho visto isso na igreja, de todo canto. Seja na casa das pessoas, sempre ele vai atrás das pessoas que não estão vestindo a armadura de Deus, ou pelo menos naquele dia não. E uma palavra aqui, outra ali, realmente machuca os irmãos, tá? Realmente machuca os irmãos. Para você ver, eu já estou muito tempo nessa fazendo isso. E quando uma pessoa, acho que foi Henrique, aquele gordinho lá, entendeu? Machuca mesmo. Se você não tem uma certa estrutura, um certo, sabe, amadurecimento, machuca muito e a pessoa sai, sabe? Isso não é de Deus. Machucar os irmãos não é de Deus de forma alguma. Nós somos para edificar, crescer, apoiar e amar uns aos outros. Tá? Se vocês não... Muitos irmãos, entretanto, depende do nível, né? Tem gente que é chamada de Deus, o Deus está trabalhando com aquela pessoa, mas ainda tem que crescer. Eu, por exemplo, gente, eu era um cara mais arrogante que existia na face da terra, entendeu? Já seguindo as leis e mandamentos de Deus, 30 anos. As leis, os mandamentos, as festas santas dele, 30 anos. Então eu tinha uma maneira assim tão arrogante de olhar nas pessoas, sabe? Porque eu sabia muito mais do que todos que eu encontrava, entendeu? Principalmente os novos. Eu lembro muito bem, eu vou dar esse exemplo para vocês de encorajamento, que eu fui visitar esse grupo de irmãos, e eu, é claro, vivendo aqui e tudo mais, os irmãos sabendo as coisas básicas ainda que o apóstolo Paulo fala, o leite das palavras. Eu cheguei lá, rapaz, eu vou te falar, o maior ignorante do mundo, sabe? Igual um cachorro latindo e mordendo todos os irmãos. E eu fiquei sabendo disso, depois eu fui visitar esse grupo novamente, depois de uns 3, 4 anos, e um desses irmãos falou para mim, falou, nossa, João, você está bem mais maduro, a última vez que você veio aqui, você não deixava nem a gente falar. Pois é, gente. A minha ignorância mordendo todo mundo, e eu nem sabia disso, tá, gente? Eu nem sabia disso. Pedi desculpa para todo mundo, pedi meu perdão, não sabia disso, mas eles falaram para mim, falou, João, a gente começava a falar, você cortava a gente. Tá? Aí está. Aí está um irmão que sabe muito, tem muito conhecimento, mas tem 0 a menos 10 de amor de Cristo. Tá? Então, a gente tem que olhar sobre isso, muito cuidado com essas coisas, e machucar os irmãos, e você vai pagar por isso, viu? Se Deus colocar a gente no nosso meio, e pelas suas palavras a pessoa sair, você pode acreditar que o sangue, como ele fala na Bíblia, deles, se eles se perderem, vai ser requisitado da sua mão, viu? Não tenha dúvida sobre isso. Muito cuidado, tá? Isso não significa que as coisas não precisam ser feitas na bagunça, na baderna. Gostaria de falar para vocês que tem sido uma imensa satisfação minha de trabalhar com os administradores, com o Fernando, Nilda, Elina, eles realmente muito, muito humildes, sabe, Eliette, Helena, eu tenho... ela vai jogar a Bíblia na minha cara. Ela escreve com 2 L, Eliette, desculpa. Mas, gente, assim, muito humildes mesmo. Aqui vai tirando meu chapéu para vocês. Eu agradeço a Deus pelo trabalho que eles estão fazendo. Gente, não é fácil ser administrador, não. Não é fácil, não. E eu falei para eles, vocês estão certezas que querem esse grupo? Tem. Então, o Fernando conversou com a gente, mandou um e-mail para a gente, falou, o que você acha de falar para o pessoal tomar mais cuidado em colocar vídeos duplicados? Aí eu não achei nada de errado com isso, ninguém achou nada de errado com isso. Entendeu? Atitude excepcional do Fernando, excepcional, sabe? Então, lembre-se bem que isso é o trabalho deles, tá? Como administrador. Não é uma pessoa que vem dar opinião. Isso aí, na realidade, é o trabalho do Fernando. Eu gostaria de pedir a paciência, eu gostaria de pedir
que vocês tenham e saibam que eles estão tentando fazer as coisas melhor para todo mundo, sabe? Colocar uma certa, abrir os olhos, como a gente faz as coisas, como deixa de fazer, entendeu? Etc, etc, tá? As outras pessoas, como eu te falei, esse é um trabalho deles. As outras pessoas, quando falam coisas assim, você devia mudar. Em vez de falar esse grupo é desgastante ou coisa desgastante, coisas desse tipo, há outras maneiras de falar muita coisa. Como eu te falei antes, eu conversava dessa forma, sabe? Bem arrogante, dói quem doer, o problema é seu. Não é assim, gente. As coisas não são feitas assim. Tá aí uma coisa, eu vou terminar aqui, eu vou falar da Erin. Eu queria falar um pouco sobre o WhatsApp, mas para agradecer os irmãos que estão lá e amam realmente. Karina, aquela... né? Deus viu que você escreveu. Acho que foi legal demais. E tanto, viu, Karina? Muito, muito bacana mesmo o seu humor. E Luciana, nossa, Luciana, você não sabe o que você fez. A emoção que você tem dado para mim, a energia de continuar o trabalho. Muito obrigado também. Muito obrigado a todos vocês que têm me encorajado grandemente. A gente é macaco velho de estrada, né? A gente vê o pessoal falar mal da gente, a gente procura, mas às vezes a gente é carne e osso, às vezes dói mesmo, sabe? Às vezes dói. Mas a gente continua o barco aí, né? Às vezes dói, sim. Seria ruim se não doesse, né? Mas dói. Então, muito legal, muito legal. E tá aí uma coisa que eu vou falar para vocês, tá bom? Tá aí que a gente pode falar, uma pergunta que eu tenho para vocês aí, para a gente falar aí na sábado, 6 horas da tarde no Brasil. Daí uma pergunta. Tá certo. Qual é a diferença entre a igreja e o grupo WhatsApp em termos de Deus abre muitos olhos das pessoas, está abrindo muitos olhos, já tem muito tempo, sobre as igrejas cristãs no mundo, tá? Então, aí está a pergunta para todos vocês, irmãos, no grupo WhatsApp. Será que Deus, com os anjos, conversando sobre esse grupo WhatsApp no Brasil, o que eles estão falando? Esse grupo está dormindo? Será que ele está falando que o grupo do WhatsApp é o mesmo, está reagindo do mesmo jeito que as igrejas que estão no mundo, que ele cansa de falar quantas vezes a igreja está dormindo? Gabriel falou para o profeta Dmitri, disse, o arcanjo Gabriel falou que em algumas igrejas cristãs, viu? Ele saiu delas. O Senhor já tem alertado sobre as igrejas várias e várias e várias vezes, tá? E uma coisa que ele tem falado com toda convicção é, se você está aqui na grande tribulação, não participe de igreja nenhuma, porque ela vai pertencer à nova ordem mundial. Isso é fato. Mas e agora? Então, aí, gente, está aí uma pergunta para vocês aí. O que Deus está falando do grupo WhatsApp? Vocês estão crescendo? Como é que é? A gente está dormindo? E por quê? Tá aí, pense a respeito, vamos conversar sobre isso. Vocês vão ficar surpresos com a resposta, tá bom? Então, eu vou seguir aqui. Eu acho que de vez em quando eu vou pôr uma perguntinha na cabeça aí, pra gente pôr esses miolos para funcionar. Gente, então aqui, muito legal, a Erin. Essa aqui é a Erin em inglês. Olha o tanto que ela já fez aqui, mas onde a gente está, o último que eu fiz, e até demorou um certo tempo, eu estou aqui ainda, ó. Eu estou aqui ainda, ela já tem esse, tem esse, tem esse. O que eu posso falar bem rapidamente para vocês é o seguinte, um desses aí que eu passei bem rápido, acho que foi até esse, quando ela estava na casa de Jesus. A Erin, todo esse tempo aqui, que eu tenho lido todos esses e-mails dela, esses artigos dela, ela tem pedido para Jesus para voltar. Volta, ele não volta, não está na hora, não volta. Ora, gente, eu li um e-mail dele aqui agora, que ele falou, a hora acabou, Erin. A hora acabou. Então a gente sabe que as coisas vão começar a rolar a qualquer hora, e eu quero continuar e terminar isso para vocês. Aqui é a maneira que você passa a conhecer seu Deus realmente. Então aqui está, nós vamos começar aqui no sonho 324, que é esse aqui, e depois eu vou fazer todos esses aqui. A diferença desse sonho 324 é que agora a Erin está a 17 páginas, tá? Então eu vou passar de uma certa maneira rápido, quando no início geralmente já faz uma descrição.
E se vocês quiserem ler tudo mais tranquilo, tá no meu Google site, que você vem e pode ler tranquilamente, tá? Então, vamos aqui, vamos começar. Sonho 324, Jesus espanando nossos preguiçosos de luz. Então, aqui é a tradução direta do Google. Cara, não tive tempo de traduzir palavra por palavra. Então, às vezes o Google traduz essa forma, com as palavras assim, não tem nada a ver. Teve umas 2 ou 3 que eu tive de voltar a arrumar, mas eu não li tudo não. Então, vamos seguir aqui. Ela recebeu isso aqui segunda-feira, 4 de março de 2019. Comunhão. Então, aqui está. Uma das coisas que eu fazer a tradução da Karen é o seguinte. Jesus falou pessoalmente, está escrito aqui como eu li para vocês, que ele ensinou a Aaron a orar. Tá? Vocês acham que é orar? Só cair de joelho e orar? Tem uma maneira de orar. Enoque descobriu a maneira de orar. Ele disse que deixou o nosso pai abismado, e os anjos com o jeito que ele orou. O Espírito Santo tem que interceder pela gente perante o Pai, que a gente não sabe nem orar. Né? Então, quando chegar a oração assim, eu vou parar e ler, para vocês terem ideia como que ela ora. É claro, ela foi ensinada, né? Então vamos ver. Caro Pai, está falando com o Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela bela neve fresca. No entanto, a igreja de tal neve muitas vezes não é tão apreciada quando um veículo tentando navegar nessas condições. Hoje eu estou triste. Note os vários tipos de orações que ela tem. Então aqui ela já começa a falar dela. Eu queria muito por um milagre durante a noite, da noite passada. No entanto, mais uma vez a noite chegou e passou e ainda estou nessa condição. Ela sofre muito do corpo dela. Dito isso, eu sei que poderia ser pior, mas estou grato pela sua capacidade de continuar a funcionar. No entanto, Pai, cada dia é mais difícil e agora eu estou realmente com medo. Então você vê aqui ela orando aberto para ele, né? Suspiro, eu te amo, Pai. Ela fala isso constantemente. Não provei que não correrei. Eu não provei que estou aqui. Não faz muito sentido essa correção aqui. Às vezes sinto que eu estou sempre negociando com você ou tentando provar meu caso para você. Jesus falou isso. Às vezes a gente ora para ele só tentando negociar alguma coisa, né? Que nem ele fala, como se fosse um gênio na lâmpada, né? Há muitos de nós sofrendo, Padre, mal traduzido do Google, né? Pai. Muitos de nós temos lutas diárias de aflições pessoais, mas também temos filhos ou netos com necessidades especiais. Infelizmente ela tem, parece que tem. Eu sei que você sabe disso, como você nunca está inconsciente. No meu quebrantamento, dor e lágrima, essa manhã, chegando a você em toda a verdade. Então aqui está, entendeu? Está aqui quando o Google faz as coisas. Eu nem vou nem mencionar esse negócio mais. Faz um português assim que não é tão vivo, né? Então ela teve esse sonho, e como eu te falei antes, às vezes eu vou escanear bem, são 17 páginas. Então ela teve esses sonhos. Então ela está dizendo aqui que ela foi para uma sala de coisas que eram ferramentas do inimigo. Então ela acordou perante várias salas. E peguei um bastão para destruí-los, no entanto, eu dei mais atenção com estes que estão as coisas de vida cotidiana. Tendo telefone, Facebook e outras mídias sociais, videogames, sacos de açúcar e doce, revista, cafeína, glutamina com alimentos. Interessante cafeína aqui. Eu tomo muito café, né? Seria bom olhar mais sobre isso depois. Essas eram coisas que eram desperdiçadores de tempo ou destruidores do corpo. Depois havia coisa relacionada à obsessão das pessoas com a aparência delas. Bom, então o caso dela aqui, que ela está perante essas salas. Sim, eu vi cafeína na bebida Red Bull misturada com álcool elevado. Tá. Então é a cafeína sendo usado não no café, mas em álcool e outras coisas, né? Muitas misturas de coisas. Então, vamos continuar aqui. Como a gente fala, tem o primeiro quarto. O primeiro quarto ela viu ídolos, fácil de significar. Então, ela tá vendo os ídolos perante o sono dela, os ídolos que Deus está mostrando para ela que a gente tem, que desvia dele. O segundo quarto era mais duro. Eles foram os ídolos de cotidiano que nos distraíram nosso propósito divino. O que te distrai? Isso não significa que Facebook é mal, tá, gente? Vocês lembram que da Pearl, a nossa irmã,
que o Espírito Santo proibiu ela de usar o Facebook, e depois de um tempo ele pediu para usar o Facebook. Mas para quê, gente? Porque ela vai falar aqui, porque às vezes, deixa eu ver, eu acho que eu até li isso aqui. Se você usar o Facebook, aqui está, como eu te falei, eu dou uma escaneada bem rápida, eu leio assim bem rápido para ver isso. Então no Facebook você pode ter lá inveja, cobiça e ciúme. Pode ser isso, né? Mas se você usa o Facebook para propagar a palavra, então não tem nada de errado, né? Então é o jeito realmente como faz essas coisas. Com certeza o WhatsApp pode ser usado para mesma coisa, né? Inveja, cobiça e ciúme. Será que tem isso no Facebook, no nosso Facebook? Claro que tem. Claro que tem. Todos nós temos isso. E daí a maneira que mas a diferença é que nós temos a capacidade de controlar. Nós temos a capacidade de mudar. Nós temos a capacidade de tratar os outros melhores. Porque se o amor de Deus está em você, você está mais preocupado com a pessoa, com o seu vizinho, do que com você mesmo. Concorda? Se o amor de Deus está em você, o que é o amor? Amor é um verbo, uma ação. Você está mais preocupado com como é que está o seu irmão do que com você mesmo. Você tem um prato de arroz, o seu irmão não tem, você dá para ele. Não é isso? Então, é do jeito que você vê isso, né? Então ela falou do YouTube. Então, interessante aqui. É interessante quando chegar num desses quartos aqui, ela começou a quebrar esses vídeos, esses ídolos. Então, todo quarto que ela ia, ela quebrava. E depois, quando ela chegou no último quarto, num quarto quarto, ela tinha acabado de quebrar muitos ídolos numa partilheira, ela começou a ouvir risada numa outra sala. Presta atenção aqui, gente, isso aqui é interessante. Ela olhou para dentro e os ídolos que ela tinha acabado de quebrar estavam de volta nas prateleiras, por entidades demônicas. Aí ela olhou e falou, eu te repreendo em nome de Jesus. As entidades recuaram, tiveram um pouco de medo, entretanto não foram embora, presta atenção. Enquanto eu destruía algum dos novos ídolos que eles haviam colocado de volta na prateleira, eles continuaram a rir de mim. Mesmo quando eu levantei meu pé de cabra, que é aqueles ferros compridos, né? Contra ele de uma maneira ameaçadora. Aí os demônios falaram para ela, nós temos permissão, você não pode remover tudo isso, você não pode. Então os demônios falaram isso para ela. Nós somos muito numerosos e há apenas alguns de vocês. Então pensa, falando isso com a gente, né? E a Erin falou, por que você não está me ouvindo? Você não tem medo do nome de Jesus? Presta atenção aqui, gente. Aí os demônios falaram, sim, eles têm medo, mas nós temos a permissão dele para fazer isso aqui. Vá até ele e pergunte a ele mesmo. É os demônios aqui debochando dela. Agora não fale mais nele. Eles começaram a zombar de mim ainda mais. Grande pardal assustador com seu grande pé de cabra. Então, certamente o nosso Senhor dá, como ele falou que ia dar, permissão. Quantas vezes ele falou isso? Que o mal está ao nosso redor. Eles não têm autoridade de destruir a gente, mas eles têm autoridade de causar esse transtorno, que é bom para a sua fé, né? Não é isso que Deus fala? Nós estamos sendo treinados como guerreiros dele. Então, para você ser um guerreiro, você tem que saber lutar com espada. Qual guerreiro que você dá a espada para ele e não sabe o que fazer com a espada? Então, foi exatamente isso que Jesus falou, acredito, na analogia dos soldados. Você tem que levar os soldados para preparar para a guerra. A mesma coisa é a gente, né, gente? Então, ele faz isso com a gente. Daí a razão que nós somos atacados. Daí a razão que alguns pensam ter coisa na cabeça, uns começam a pensar depressão. Muita depressão, sabe? Quando o demônio encosta em você, depressão. Você já viu isso tanto? Em mim, em todo mundo. Depressão, quando o demônio encosta em você. E às vezes você chama em nome de Jesus, eles não saem. É claro, dependendo da sua fé, da sua oração, eles saem. Fica conversando com Deus, conversando com eles odeiam isso. Gloriando o governo dele, saem. Colocando música em nome dele, eles também saem. Nossa, já foi 24 minutos.
Daqui a pouco um fala, você está falando demais. Eles continuam a zombar de mim. Eu só quero chegar até o momento onde chega Jesus, está logo aqui embaixo. Eles continuam a zombar de mim, sem esperar, usei o pé de cabra, acertei um dos demônios, foi um golpe na cabeça dele, então com tanta força que a cabeça dele rolou. Seu corpo estava sem cabeça. Em seguida ele foi, pegou a cabeça e colocou de volta no corpo, mas colocou do lado reverso. Como se fosse uma piada para zombar de mim. Eu decidi sair do quarto enquanto todos estavam começando a rir de mim, ainda mais. Quando olhei ao redor, vi outro quarto como o segundo, mas vi outro quarto como o terceiro, e eu vi os demônios murmurando entre si. Minha melhor comparação é que eles soavam como um grupo de palhaços demônicos sorridentes, e os demônios rindo. Ela vai continuar a mais de 1 milhão desses quartos. Oh, querida, debochando dela, né? Seus braços vão cansar, e enquanto ela está enrolada aqui, você vai ir ver algumas de suas amigas no ninho, debochando dela, né? Que ela é o pardal de Deus. Ouvi dizer que um deles tem alguns segredos suculentos. Eles continuaram a rir e zombar de mim. E finalmente eu tive o suficiente, rapidamente me virei novamente para ele, repreendi em nome de Jesus. Desta vez, pedi a ele, a Jesus, que silenciasse suas línguas. Aí teve efeito. Os demônios foram imediatamente silenciados. Quando eu olhei para eles, suas bocas estavam seladas. Quer dizer, os demônios, eles tinham permissão de estar lá, de testar você, de atazinar você, mas era só isso. Então aqui ela calou a boca de todos eles, mas isso não aquietou eles. Eles não pareciam ficar chateados com isso e continuaram a zombar de mim com os olhos. Assim, por falta de uma descrição melhor, eu comecei a clamar a Senhor. E ela falou, Senhor, isso vai levar um exército, você precisa mandar um exército. Muito interessante isso, né? Então eu vou descer aqui, eu vou descer mais. Esse aqui outros sonhos que ela teve aqui, tá? E depois esses sonhos que ela está tendo. Deixa eu olhar bem rapidamente aqui, às vezes tem coisas que eu posso comentar. Então aqui, ela está dizendo aqui, como ela fala, Senhor, ainda assim você ainda o enviou, bem eu sei uma razão, a terra é turbulenta, o Senhor enviou tantas coisas contra a terra, tempestade, terremoto, inundação, temperatura congelante, 9 fenômenos climáticos. As pessoas não veem que sua ira veio sobre a terra, não é verdade? Ele já falou isso em outro vídeo. Então, às vezes eu faço esse highlight, porque quando junto os vários vídeos, daí a razão da pessoa que ficou chateada quando eu faço tradução e fico comentando outras coisas, que às vezes eu coloco junto vários vídeos num só, entendeu? Então eu estou, na realidade, até resumindo as coisas. Mas desculpa aí se eu chateei nessa. Finalmente, poucos anos. Então ela está falando aqui, muitos de nós ainda praticando coisas pecaminosas que não são diferentes aos seus olhos. Então aqui ele está falando, quantos de nós são invejosos, cobiçosos, invejados e até amaldiçoam seus vizinhos? Quantos? Todos nós, né? Todos. Quantos de nós somos mesquinhos e mostram espírito de... ou apenas mostram um espírito generoso quando as pessoas estão assistindo? Todos nós, né? Quantos de nós se gabam ou proclamam, não, quão grandes somos porque Deus está realizando milagres em nossas vidas? Todos nós, né? Quantos de nós fofocamos e nos sentimos mais elevados do que os outros membros da igreja ou do WhatsApp? Todos nós temos isso, sem exceção. Só que uns têm pouco, outros têm menos, tá? Como a gente usar o sangue de Cristo e o Espírito Santo para controlar isso e diminuir o máximo que a gente pode. Aí está um amadurecimento do cristão em Cristo Jesus. Então vamos continuar aqui. Eu vou descer mais, como eu falei, são 17 páginas e eu quero chegar mais, depois que ela falou isso, mais quando Jesus começar a falar. E aqui está. Depois, a Aaron tem vários sonhos e descrições que são também muito importantes, mas que se eu fizer tudo isso, vai dar uns 4 vídeos, tá? E então, geralmente, com vocês veem o amarelinho aí, eu pego são as coisas que tem até referência em outros vídeos, tá? Eu vou parar por aqui então, e aqui vai ser a parte 2
Agora vai começar o interessante, que Jesus fala, Aaron, sobe aqui. Tá bom? Eu vou continuar então a parte 2, gente. Um abração.